Oi, amores, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar sobre algo que vocês estão talvez cansados de ouvir, mas que é algo importante, tá? Que seria o propósito de vida de cada um de nós, né? Eu acredito que vocês devem estar cansados de ouvir isso, mas como eu disse, é algo importante e que quando tu descobre o teu propósito, não é que tu não tenha mais problema, não é que tu não tenha mais desafios na tua vida, não, pelo contrário, tu vai ter desafios. Porém, tu vai, digamos que gastar a tua energia, né? Focar tua energia, talvez essa seria a palavra correta, naquilo que você já sabe que você quer para sua vida. Então, às vezes a gente leva 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos e por aí vai, trabalhando em algo que a gente não gosta, sendo infeliz, porque a gente não sabe qual é o nosso propósito, né? Então, a partir do momento que a gente sabe, a gente vai gastar uma energia, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter muito desafio, mas pelo menos a gente vai estar fazendo isso direcionado para aquilo que a gente já sabe que a gente quer e aquilo que a gente ama e vai nos fazer feliz. Bom, como eu disse, eu quero falar sobre propósito, porém eu não quero dizer para você como é a melhor forma de você encontrar o seu propósito. Eu vou falar sobre mim, né? Sobre como eu encontrei o meu propósito e como eu vejo essa questão de encontrar o propósito. Bom, eu acredito que todos nós sempre, desde criança, soubemos qual era o nosso propósito, mesmo que inconscientemente. Um exemplo, quando eu era criança, eu queria ser policial, advogada e professora, né? Por quê? Eu queria ser professora porque eu gostaria de ensinar aos outros, né? Passar aos outros aquilo que eu sabia. Era uma coisa que eu gostava muito, desde criança. Sem ter muito conhecimento. Queria ser policial por quê? Para defender as pessoas dos bandidos, né? Defender as pessoas que são agredidas. Porque a gente, quando é criança, a gente vê essas situações e a gente não entende, mas a gente quer proteger. E gostaria de ser advogada, por quê? Para defender os fracos e oprimidos. Na escola, se tinha, sei lá, 10 mil alunos, 5 mil alunos, e tivesse 2, 3 que eram aqueles excluídos, eu sempre ficava com os excluídos, né? Por quê? Não me pergunte. Mas eu achava que eu tinha que ficar com eles porque de alguma forma eu poderia defendê-los. E por conta disso me enfiei muito enrascada. E aí tu vai crescendo, tu vai ficando um pouquinho mais velho, né? Mais sábio, digamos assim, e tu vai percebendo as coisas e tu vai começando a entender. O que acontece, né, neste caso? No fundo, eu sempre soube que eu queria auxiliar, ajudar as pessoas de alguma maneira. Mas devido ao nosso sistema, né, devido às crenças dos nossos pais, a crença do sistema como um todo, você acaba crescendo condicionado, né, achando que aquilo não é para você. Enfim, eu acabei que passando por várias situações, comecei a trabalhar a espiritualidade, comecei a trabalhar o meu autoconhecimento e através do meu autoconhecimento eu fui entendendo e achando o rumo, né, do que realmente era o meu propósito. Hoje eu tenho certeza, o meu propósito primeiro, maior, que todos nós seres humanos viemos fazer neste planeta, é a autocura, né? É tu te autocurar, e para te autocurar, tu tem que trabalhar o teu autoconhecimento. E conforme tu vai te autocurando, tu vai auxiliando as outras pessoas ao redor através das tuas experiências, né? Daquilo que tu passou, então tu consegue auxiliar o outro de uma forma mais fácil, mais tranquila. O que acontece? Eu comecei em 2013 para 2014, eu conheci o Reiki. Eu recebia Reiki solidário, né, no espaço da minha mestre de Reiki, e aquilo foi me abrindo cada vez mais. Eu comecei a entender coisas que eu sentia e que eu passei na infância, na adolescência, e o quanto aquilo estava ligado à minha espiritualidade.
E fui estudando, fui buscando. Quem me conhece sabe que eu sou mega curiosa, eu tô sempre buscando, tô sempre lendo, tô sempre vendo vídeo, né? Gosto muito de conversar com pessoas, principalmente pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, né? Assim, de idade mais avançada, até para trocar experiências, ouvir suas histórias. Eu sou muito nesse sentido assim, né? Então, o que acontece? Eu comecei a receber reiki, comecei a estudar, né, as energias, e eu, num determinado momento, dentro de uma sessão de reiki, na qual eu estava recebendo, eu tive alguns insights, tive, digamos assim, uma mensagem dentro da própria sessão de reiki, onde eu, no término da sessão, assim, eu levantei da mesa, da maca, né, chorando, desesperadamente chorando, eu não conseguia respirar, eu soluçava de tanto chorar, e aí a minha mestra de reiki, né, a minha atual mestra de reiki, as outras pessoas que estavam aplicando reiki solidário, me perguntaram o que estava acontecendo, por que eu estava me sentindo daquela forma, e eu sabia que até umas semanas depois o curso de reiki nível 1, e a única coisa que eu conseguia dizer é que eu vou fazer o reiki nível 1, é para eu fazer o reiki nível 1, eu estou no caminho. Então, o que acontece? Fiz o reiki nível 1, comecei a aplicar reiki solidário e desde então não parei mais, né, de trabalhar com reiki. Fiz workshops de aromaterapia, comecei a estudar por conta aromaterapia, gosto muito de ervas fitoenergéticas, cristais, então, como eu disse, eu sou muito curiosa, eu busco muito isso, e são coisas que me conectam muito à natureza e à terra, e isso para mim é muito mágico, é uma coisa que realmente eu amo fazer. Então, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, a questão do autoconhecimento. Eu fui descobrindo coisas sobre mim que eu acabei que ficando surpresa, porque muitas eram coisas boas, qualidades, habilidades, né, que eu achava que eu não tinha, nem imaginava que eu tinha, na verdade. Mas também descobri coisas não tão boas, que é o que a gente chama o lado sombra, né? Inclusive, para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, tem um livro maravilhoso da Debbie Ford, que se chama O Lado Sombra dos Buscadores de Luz. Neste livro, eu aprendi muito. Provavelmente tem outros, mas esse foi um dos livros assim, que mais me fez pensar, mais me fez refletir, que é aquela coisa assim, de que tudo que tu critica no outro tem um pouquinho daquilo em ti. Por exemplo, às vezes a gente diz porque fulano é mentiroso, porque fulano mentiu isso pra mim. E tu não é mentiroso? Não, eu não minto. Nunca mentiu? Ah, eu menti uma vez só, quando eu quebrei o copo, aquele copo preferido da minha mãe. Eu disse que não fui eu, que eu não sabia, mas era uma mentirinha boba. Não importa. O tamanho do ato não diminui o que aconteceu. O tamanho da mentira não faz o mentiroso, porque uma mentirinha assim ou assim é mentiroso igual, entende? Então eu comecei a perceber e de certa forma no início ficar envergonhada e de quantas coisas eu criticava no outro e eu tinha em mim e eu fazia. E aí eu comecei a me observar e uma vez aconteceu algo muito engraçado no metrô, porque assim, quando eu estava sentada no metrô, os espaços são pequenos e às vezes vinham umas pessoas um pouco maiores assim e sentavam do meu lado, mas elas quase sentavam no meu colo. Então, toda vez que eu pegava o metrô, porque eu usei muito o metrô para ir para trabalhar, e vinha uma pessoa sentada do meu lado, eu já ficava olhando para ela com uma cara feia, tipo, não senta aqui, né? E um dia eu estava indo a Porto Alegre, que é aqui a capital do Rio Grande do Sul, para quem não mora aqui, e eu entrei no metrô. Foi um dia que eu estava muito cansada, que eu havia feito um monte de correria durante o dia, e eu estava assim, muito cansada mesmo. E aí eu entrei no metrô e eu olhei, tinha um espacinho assim. Por mais que eu seja magra, aquele espaço não caberia a minha pessoa. E aí quando eu fui assim para sentar, eu percebi que eu não cabia naquele lugar. E aí uma senhorinha que estava sentada ali
Ela disse, não, minha filha, não te preocupa, cabe sim, é só a gente apertar um pouquinho, né, pessoal? E o pessoal que tava naquele banco apertou um pouquinho e realmente eu coube ali, tranquila, né? Quando aquilo aconteceu, me veio assim, ó, eu levei um tapa, mas um tapa na cara daqueles bem forte, né? Não foi nem de luva. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu me lembrei das vezes que eu pegava metrô e tinha espaço e alguém vinha sentar do meu lado e eu já olhava com uma cara feia, porque a pessoa não ia caber ali, ou até caberia, mas ia ficar apertado o espaço. Então aí eu comecei a observar ainda mais as situações que aconteciam ao meu redor no meu dia a dia. E gente, eu falo para vocês, quando a gente começa a perceber o nosso lado sombra, a gente fica muito envergonhado. É uma coisa assim, mas a gente precisa disso. Por quê? Tu precisa ver o teu lado sombra, entender ele, né? Abraçar ele, entender o que ele quer te ensinar para te descobrir o teu lado luz. Porque uma pessoa que nunca sentiu tristeza, ela jamais vai saber o que é sentir alegria e jamais vai dar valor para alegria. Uma pessoa que nunca sentiu amor, ela não vai saber diferenciar o que é ódio e o que é amor, entende? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, que eu já tô fugindo lá do propósito, né? O autoconhecimento é muito importante. Então, assim, ó, quando eu comecei a me conhecer de verdade, eu comecei a entender o que realmente pulsava dentro de mim, o que realmente fazia a minha alma vibrar, o que realmente eu queria fazer da minha vida, sabe? O que realmente era a minha paixão. Então, o meu propósito. O que eu quero deixar aqui para vocês, assim, de reflexão, dentro de tudo isso que eu já vivi, desses meus quase 39 anos, né? Não há como tu identificar o teu propósito se tu não trabalhar o teu autoconhecimento, entendeu? Não tem como, porque somente te autoconhecendo tu vai começar a te entender, a saber o que tu gosta, o que tu não gosta, por que tu gosta, por que tu não gosta, e tu vai descobrir que tu gosta de coisas que tu sempre torceu o nariz e que aquilo é interessante para ti, assim como tu vai descobrir que tem coisas que tu sempre achou, uau, que maravilha, e tu vai ver que não é aquilo. Então, assim, ou tu vai começar a fazer amizades diferentes, porque vai começar a vir para a tua vida pessoas que estão mais ligadas ao teu propósito e pessoas que não estavam tão ligadas ao teu propósito, mas que foram importantes para a tua caminhada até ali, para te trazer conhecimento e aprendizado, essas pessoas vão saindo da tua vida. Então é incrível essa questão, assim, essa coisa vai começar a mudar as coisas na tua vida. E assim, ó, para te trabalhar o autoconhecimento, eu vou te dizer assim, não sei se foi assim com todo mundo, tá? Mas pelo menos com os meus amigos que têm trabalhado a questão do autoconhecimento, assim, a gente conversa bastante e tem sido desta forma. Quando tu começa a te autoconhecer, tu tem que ter muita coragem e tu tem que também ser muito sincero contigo mesmo, principalmente. Por quê? Porque tu vai começar a descobrir coisas de ti, como eu disse anteriormente, que não são tão bonitas, que não são maravilhosas, e tu vai ver que tu não é aquele anjo de candura, aquele ser maravilhoso que tu achava que tu era, melhor que esse ou melhor do que aquele. Tu vai ver que estamos todos caminhando na mesma direção, em busca de sermos felizes, cada um à sua maneira, cada um com o seu entendimento. Entende? Então a gente para de criticar tanto o outro. Não que a gente assim não critica mais, não. Mas quando tu pensa em criticar, já vem aquela vozinha: opa, peraí, quem é tu para jogar pedra no telhado do outro, sendo que o teu é de vidro? Entende? Então, assim, ó, quando tu começa a te autoconhecer, tu tem que ter muita coragem para trabalhar o teu autoconhecimento e muita sinceridade, muita honestidade, porque tu vai encontrar coisas que não vão te agradar dentro de ti, né? Assim como tu vai encontrar coisas maravilhosas. E uma das coisas que foi muito difícil para mim, e tenho amigos também com os quais eu conversei e converso, que também tiveram essa mesma questão, é o orgulho, né? A gente saber, entender e aceitar que às vezes a gente precisa dos outros, né?
e que às vezes também a gente precisa estender a mão ao outro, mesmo que às vezes tu não goste daquela pessoa, tu não gosta por algum motivo, óbvio. Mas por quê? O que aquela pessoa te causa? Porque aquela pessoa, se ela te irrita, se ela te incomoda, é porque ela tá mexendo em alguma coisa que tem em ti e que tu tem que olhar para essa situação para entender e trabalhar, entende? Então, assim, como sempre eu tô falando demais, era pra ser um vídeo curto, mas enfim, o meu recadinho para você é: você quer descobrir o seu propósito? Eu acredito que todo mundo queira, né? Então, assim, vai trabalhar o teu autoconhecimento, tá? Vai trabalhar o teu autoconhecimento. Ah, como eu faço isso? Você pode trabalhar o teu autoconhecimento em busca de um terapeuta que te auxilie, independente se seja reiki, se seja teta healing, se seja mesa radiônica, porque auxilia bastante também, se seja barra de axis, se seja uma psicóloga, né? Então, assim, ó, independente do tipo de terapia que for, todas as terapias ajudam muito, né? As terapias naturais, principalmente, elas são maravilhosas e nos ajudam muito porque é uma coisa que, além de nos ajudar, nos traz conhecimento e não agride o corpo, não agride, né, o nosso ser como um todo. Então, assim, vai fazer uma terapia. Terapia não é para louco, terapia não é para gente doida, terapia é para todo aquele que tem consciência de que tem coisas na sua vida que precisa melhorar, tem sentimentos negativos, sentimentos ruins que não quer mais sentir, que aquilo tá te incomodando, ansiedade, medos, fobias, às vezes problemas de relacionamento com os familiares, no trabalho. Então, assim, ó, as terapias servem para N coisas. Terapia é pra gente que tem uma mente aberta, gente que quer crescer como ser humano, crescer como pessoa, né? Então, assim, é muito incrível quando tu entra no mundo das terapias, tu não quer mais parar. E eu não digo assim pra ti que você tem que ser um reikiano, que você tem que ser um teta healer, que você tem que ser, né, eu não sei como chama, mas fazer o curso de barra de axis. Não, você não precisa fazer. Você pode continuar sendo advogado, médico, enfermeiro, né? Você pode continuar sendo confeiteiro e mesmo assim fazendo as suas terapias, entende? Para se tornar uma pessoa melhor e descobrir o que realmente você ama fazer e como você crescer como ser humano. Então, gente, obrigada pela atenção. Desculpa se o vídeo ficou muito extenso, porque como eu disse, eu falo demais às vezes, né? Mas é muita informação e aqui a gente tem vontade de passar tudo para vocês. Mas tem que ser aos poucos também, até porque muitas pessoas estão iniciando agora nessa questão de trabalhar o autoconhecimento em busca do propósito, espiritualidade e tudo mais. E não dá pra gente também jogar um monte de coisa em cima, senão vai deixar a pessoa meio, né, enrolada. Mas enfim, obrigada por vocês estarem aqui. Um beijão no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se a energia de vocês bateu com a minha energia, fiquem à vontade para deixar seus comentários. O que vocês gostariam mais que fosse falado através dos vídeos, né? E eu estou aqui para vocês, certo? Namastê. Um beijo de luz.